Então a gente vai falar sobre funções, sobre equação de Schrödinger, certo? Vou gravar aqui, e aí se tiverem alguma dúvida, vocês podem falar. Alguma dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar? Por enquanto? Beleza. Seguinte, então, pessoal, a gente vai falar de a equação de Schrödinger, deixa eu escrever ela aqui, que acho que isso vocês já estão acostumados, né? No final das contas, não sei se vocês notaram, eu comecei de um jeito diferente do que é costume, né? A equação de Schrödinger, ela está associada também a um postulado, que é o postulado 4. Não sei se vocês perceberam, a gente vem construindo os postulados da mecânica quântica, né? Porque a mecânica quântica é uma ciência que ela é baseada nesses postulados. O que seria um postulado? São coisas que a gente não necessariamente precisa ou consegue demonstrar, né? No final das contas, a gente acaba aceitando. Então, o postulado 4 diz que a evolução, opa, evolução temporal de um estado, né, caracterizado por esse ket psi aqui, é governada pela equação IH ddt do ket psi, tá? Só que aí, como é uma evolução temporal, então eu vou já colocar explicitamente que esse cara depende do tempo. Aí, opa, apaguei, mas continuei com errado. Psi de t, certo? E isso aqui é dado pela ação de um operador H, que pode também depender do tempo, sobre o ket, certo? Então eu tenho aí uma equação de primeira ordem diferencial no tempo, que depende de uma constante, né, a constante de Planck. É uma equação imaginária, no sentido, né, que ela pertence aos complexos. Isso porque, se a gente lembrar, o próprio vetor de estado aqui ele é bem descrito em termos dos números complexos, tá? Então, a evolução do sistema físico no tempo ela é dada por esse operador. E esse operador aqui, vocês já devem saber, é o Hamiltoniano, tá? Se vocês lembrarem da mecânica clássica, a Hamiltoniana do sistema clássico é dada pela soma das energias cinética e energia potencial. Se a gente usa o princípio da correspondência, né, e escreve o operador energia cinética e o operador energia potencial, a gente tem o Hamiltoniano do sistema, então, ou seja, ele é um operador que é então dado pela soma aí da energia cinética mais a energia potencial, tá? Então, esse newtoniano, ele está associado à energia total, né? Então, vamos parar para pensar um pouco. Imagina classicamente que eu tinha um sistema qualquer, não importa qual que é esse sistema, e que esse sistema ele vai fazer alguma coisa, ou seja, ele vai andar, ele vai evoluir no tempo. Quem governa classicamente a evolução desse cara no tempo também é a energia, né? Se vocês se lembram, a gente pode usar argumentos de energia, até conservação de energia para sistemas conservativos, né? A gente pode escrever toda a mecânica newtoniana em termos de energia. Então, aqui na mecânica clássica, essa equação faz as vezes da segunda lei de Newton, né? Lá a segunda lei de Newton, a gente tem que força variação de momento, certo? E isso
descreve, né, as equações de movimento. Aqui o que a gente tem é essa equação que depende desse ket, esse psi, lembrando que esse psi ele está associado aí com a informação, certo, sobre o sistema. Então, ou seja, eu preciso resolver essa equação, né? E esse psi ele diz exatamente o que os estados do sistema são, estão em um dado instante de tempo, tá? Esse psi de t. E uma coisa que às vezes a gente acaba não parando para pensar, que essa evolução aqui ela é totalmente determinística. No sentido de que eu sei exatamente, então, exatamente como o psi evolui, tá? Então, eu sei, porque essa equação me dá isso. E aí, vocês podem estar perguntando, tá, mas e aquela característica típica da mecânica quântica que é probabilística? De onde vem? Não vem da solução da equação de Schrödinger. A, a característica probabilística da mecânica quântica, ela vem do fato de você medir, né? Então, ou seja, todos os possíveis resultados para uma dada medida estão contidos nesse cara. Agora, os valores que eu vou obter dessa medida, que são valores probabilísticos, dependem justamente dessa medida. Então, se eu sei o estado de um sistema físico em um dado instante de tempo t zero, então eu aplico nossa, eu arrumei um que eu aplico a equação de Schrödinger, né? Vou abreviar aqui ES, tá? E isso me leva para um psi de t. Isso aqui é exato, certo? Beleza? Bom, mas como é que a gente estava acostumado, né, a escrever a equação de Schrödinger? Não sei se vocês se lembram, mas vocês provavelmente devem ter escrito. Eu vou pôr uma marca aqui para falar, ó, isso aqui é como se fosse uma digressão, né, de como a gente está acostumado nos cursos aí de física moderna, mecânica quântica. A gente está acostumado a esse procedimento. Eu escrevo a equação de Schrödinger, mas já em termos de uma função de onda, certo? Lembrando que a gente definiu essa função de onda já, que nada mais é do que a representação na base aí das posições desse ket psi de t, certo? Então, ou seja, é uma representação específica, em específico na base das posições. Eu posso também ter uma representação na base dos momentos, certo? E isso aqui é igual ao operador H, que atua em psi de x e t, tá? Então, a gente tem dois caminhos, que são os mesmos que a gente vai tomar daqui a pouco. Ou eu tenho um H que depende do tempo, certo? Então, eu preciso resolver essa equação diferencial para esse H que depende do tempo. Em geral, a gente não resolve, essa é uma solução mais difícil, vou colocar assim, certo? Essa é uma equação diferencial que ela é relativamente complicada de ser resolvida, principalmente se eu tiver o H dependendo do tempo. O H dependendo do tempo significa que a energia varia no tempo. Então significa que ou eu estou ganhando energia ou eu estou perdendo energia. Ganhar ou perder energia significa que a energia não se conserva, né? Então, trabalhar com sistemas que são dissipativos, em geral, mesmo na física clássica é complicado, né? Quando eu tenho, por exemplo, dissipação, que eu tenho atrito, né, lidar com esses sistemas que têm atrito já é um pouco mais complicado, justamente pelo fato de eu ter essa variação na energia, tá? No entanto, é possível de resolver. O outro cenário é esse H de t aí, ele ser somente uma função, né, das coordenadas e não do tempo, tá? Então, esse é dado determina sistemas que são conservativos.
Por quê? Lembra que conservativo não, conservativos. Lembra que eu disse que o hamiltoniano determina a energia total? Se a energia total não varia no tempo, significa que o sistema é conservativo, significa que a energia é conservada. Esses são sistemas que, em geral, a gente consegue resolver. Por quê? Esse tipo de problema com Hs conservativos, que não dependem do tempo, eu posso fazer uma separação de variáveis, porque quem mistura a parte temporal com a parte espacial é justamente essa dependência com o tempo do hamiltoniano. Então, se esse cara não depende do tempo, então o procedimento que em geral a gente toma é o seguinte: é fazer um chute, tá? Esse chute leva um nome bonito, né? Um ansatz. Esse é um chute que não é um chute qualquer, ele é um chute educado, no sentido de que ele serve muito quando a gente vai resolver equações diferenciais em que eu tenho coordenadas que são independentes entre si. Então, se o h não depende no tempo, eu posso falar o seguinte: então a minha função de onda, que é solução da equação diferencial, que teria uma dependência. Aqui eu estou fazendo só em uma dimensão, mas isso é extensível para mais dimensões, tá? Psi de x e t, o meu chute me diz que eu posso escrever ela como uma função que dependa somente de x e uma função, vou chamar aqui de, sei lá, só numa letra aí, um a, que dependa somente do tempo, tá? É o que a gente chama de separação de variáveis. Certo? Se eu uso esse chute e volto na equação de Schrödinger, eu não vou fazer aqui, vou deixar para que vocês façam como exercício. Eu separo essa equação em duas equações. Uma para o φ, outra para o A. Né? A equação para o A aí, ela vai ser alguma coisa do tipo menos I H ddt de A de T igual a E, um parâmetro aí qualquer, até por um índice aqui N, vezes o próprio A de T, certo? E a solução dessa equação, essa aqui é fácil da gente resolver, é que o A de T ele é igual a um A de zero, ou seja, para quando T igual a zero, a exponencial de, deixa eu pensar, de menos I, desculpa, menos I En T menos T0 sobre H, certo? E aí, resta uma outra equação aqui, que é uma equação do tipo H φ de x igual a esse En φ de x, certo? Que em geral, para resolver eu preciso saber a cara do H, então uma vez apresentada essa equação, o que a gente costuma fazer é fazer várias soluções para vários Hs, ou seja, eu mudo basicamente o potencial, e esse eu tenho várias soluções, então por isso desse n, certo? Então eu posso ter infinitas soluções para essa equação diferencial. E essa é popularmente conhecida como equação do Schrödinger independente do tempo. Eu prefiro pensar nessa aqui como uma equação de autovalores do operador H. Tá vendo? Ela é uma equação de autovalores, tá? E no final das contas, o que eu tenho aí são esses, a solução, né? Eu tenho um grupo de estados, né? Infinitos estados estacionários, tá? Depois a gente vai voltar um pouco nesse termo aqui, certo? Então, em geral, esse é o processo que a gente adota. No entanto, eu quero continuar nessa linha de trabalhar com os vetores de estado.
E aí vocês vão ver que a gente cai nisso aqui de modo natural, tá? Então, fechando aqui a minha consideração aí, tá? Então, beleza. Eu estava falando para vocês que a natureza probabilística, que a gente está bastante acostumado, e ela sai do módulo, a gente leva em consideração o módulo ao quadrado dessas funções. Essa natureza probabilística, ela, como eu disse, ela está associada com a medida, certo? Então, suponha que eu vou fazer a medida com um dado, agora ficou ruim, né? Porque eu já usei o A aqui, mas eu vou usar outra letra. Suponha que eu vou fazer uma medida de um dado operador B. Esse operador B, ele tem um grupo de autoestados, N autoestados, tal que toda vez que eu atuo com B nesse grupo de autoestados que forma uma base, se esse B for hermitiano, ele me retorna um valor específico, chamado de alto valor, vezes esse cat, esse auto-cat, esse auto-estado, tá? Então, esse Vn aqui, ele é auto-estado de B com alto valor lambda n, certo? Eu posso ter diversos estados com lambdas diferentes, ou eu posso ter alguns estados que têm o mesmo lambda, ou seja, eu meço o mesmo estado, ele retorna a mesma configuração. Isso é o chamado sistema degenerado. Mas, sendo B hermitiano, lembrando que um operador hermitiano é aquele em que o adjunto é o próprio operador, ou seja, ele tem autovalores que são reais, não são números complexos, então, ou seja, ele está associado com o, ele recebe um nome diferenciado, né? É um observável, no sentido de que eu posso observar, que eu posso medir. Então, se eu meço, sempre a gente mede valores que são reais. Significa, tudo isso aqui significa que eu posso formar uma base com esses autoestados, e essa é uma base ortonormal, né? Então, Vn Vm aí é uma delta de Nm, tá? Se eu posso formar uma base, eu posso escrever qualquer vetor de estado. No entanto, o problema é que na hora que eu meço, esses valores só vão ser bem determinados, né, os autovalores, se eu estiver medindo um sistema que se encontra num autoestado ou numa combinação de autoestados do operador B. Então, imagina esse meu sistema, né, um sistema qualquer, descrito por psi, certo? Lembrando que o psi pode ser escrito como uma combinação em I aí, desses VNs, VIs, né, tá? Os Vs todos, onde se eu tomar o produto escalar de VI com psi, ele me retorna exatamente esse CI, tá? Porque esses V são uma base. Esses CIs, eles me dão a probabilidade, né? Então, de eu medir um certo autovalor. Lembrando que cada autoestado desse aqui me retorna um autovalor. E eu tenho um monte de autovalores. Então, a probabilidade de eu medir um dado autovalor, ela é exatamente o módulo ao quadrado desse CI, certo? Então, se eu inicio o meu sistema nesse estado, e aí acontece uma coisa interessante. Suponha que, para eu medir, eu tenho que atuar com o operador, né? Então, se eu inicio o meu sistema num dado estado, que pode ser escrito como essa combinação linear, e faço a operação e obtenho, faço a operação, eu digo, atuo com o operador e obtenho um lambda n determinado, imediatamente
a função de onda desse estado colapsa, porque eu medi, para exatamente aquele estado que eu acabei de medir. Né? Então, o estado psi, que poderia ter todas as configurações, uma vez que eu medi aquela propriedade, ele colapsa para aquele estado, certo? E aí a gente determinou o estado. E aí eu tenho uma probabilidade de medir esse valor. Né? Agora, se eu estiver fazendo, usando a equação de Schrödinger, né, lembrando que eu tenho um certo psi num instante de tempo t0, eu resolvo a equação de Schrödinger, eu obtenho o psi no instante de tempo t, certo? Mas sem medir, tá? Eu não medi, eu só resolvi a equação, beleza? Esse passo, como eu disse para vocês, ele é determinístico. Agora, suponha que nesse instante de tempo t, eu faça a medida aí do operador b, tá? Então eu vou fazer a medição, a medida. Né? Lembrando que a medida vai me retornar os, os possíveis autovalores, né, desse cara. Antes de medir, a gente só tem as probabilidades de obter cada um, tá? Porque se eu não medir, eu tenho as probabilidades de que cada autovalor que eu vou medir. No entanto, na hora que eu meço, a gente obtém um cara aqui específico, porque eu medi, eu determinei. Lembra que, imagina que você tem várias possíveis configurações, na hora que eu meço, eu determino essas configurações. Então agora, depois desse processo de medida, o psi de t, ele, né, seguindo aquela nomenclatura que eu estava usando, ele colapsa para um dado lambda n, aí qualquer, certo? Então, o estado do sistema passa a ser agora, desculpa, esse cara aqui, de T, estou usando T, tá? O, o Vn. Então, agora, notem que o tempo é o mesmo, né? Porque o colapso ele é entendido nessa forma de pensar a mecânica quântica como uma coisa que acontece instantaneamente. A gente pode determinar esse estado em qualquer instante de tempo, até que eu faça uma outra medida. Porque na hora que eu fizer uma outra medida, eu vou perturbar o sistema novamente. Na hora que eu perturbo o sistema, ele vai ir para um dos autoestados daquele operador com que eu estou medindo, com que eu estou perturbando. Certo? Então, embora, né, vamos colocar algumas condições aqui, embora a equação de Schrödinger ela seja universal, certo? Cada sistema, então coloca assim, o sistema, ele é determinado por um H específico. A equação é universal, né? Igual a segunda lei de Newton. Toda vez que eu coloco uma força, eu obtenho as equações de movimento. E aí, esse H, ele é formado aí por dois operadores, né? Eu tenho aí P2 sobre 2M e tenho o potencial V, né? Que vai ser um V, por exemplo, de T ou não, depende. E eu posso usar aí como exemplo potencial de Coulomb entre dois elétrons. Né? Então, 4π epsilon zero, 1 sobre a separação entre esses caras. Né? Então, R1 menos R2. Tá? Nesse caso, por mais que eu tenha colocado de T, ele não depende de T. Beleza? Agora, como é que eu tenho a equação? O segundo passo é como resolver.
certo? E aí a gente volta àquela história que eu estava discutindo com vocês anteriormente, que é, eu tenho duas opções. Eu tenho a primeira opção é o H ser um H de T. Essa daqui é a mais difícil. Futuramente a gente pode voltar a falar dela, a gente pode usar técnicas adiabáticas e tal para resolver esse problema. E tenho a segunda possibilidade em que o H ele não depende de T. Notem que a dependência do H não vem com o momento, ela vem com não vem com a energia cinética, né, no caso, ela vem com a energia potencial, certo? E, em geral, esses casos que a gente acaba resolvendo. Então, primeiro, a gente precisa definir uma base. Lembra que eu falei para vocês que se a gente vai escrever, lembrando que a equação Tirelin aqui, a gente vai escrever igual está lá em cima, né? I, H, ddt de psi, que é igual a H psi. Tá, mas em que base que eu vou resolver? Beleza? Então a gente começa a pensar, bom, o operador hamiltoniano, ele determina a energia do sistema. Então, uma escolha interessante seria a própria base das energias. Certo? Lembra que eu falei que a escolha de base, ela determina a facilidade ou dificuldade de eu resolver um problema? Então, vamos supor que a base das energias seja dada por um grupo de estados U, certo? Tal que, se eles são bases da energia, significa que eles são autoestados de um operador. O operador que define energia. Quem é o operador que define energia? O próprio H. O que significa esse autoestado de H? Significa que se eu atuar com H em algum desses caras, ele me retorna um alto valor. E o alto valor é a própria energia, vezes esse cara. Então a gente tem essa equação de alto valores. Então, na base das energias, se eu escolho essa base, o, eu vou usar esses autoestados do operador. E aí, o que significa escolher uma base? Significa que esses caras formam, né? Lembrando que o hamiltoniano ele é hermitiano, então significa que eu tenho uma base ortonormal aí, de um delta de Nm, tal que o psi, lembra do psi de t, que é a solução da equação de Schrödinger, ele vai ser dado pela combinação linear aí, né, de uns certos coeficientes. Notem que agora o coeficiente leva a parte temporal, porque as funções de onda aqui, né, desculpa, as funções de onda não, esses autoestados não dependem do tempo. Então, a dependência temporal está aqui, nesses caras. E como é que eu determino esses caras? Bom, a gente já sabe, o procedimento é sempre o mesmo. Para determinar o CM, basta que eu projete o psi de t no autoestado UM. Então, isso aqui me dá o próprio CM. Então, a dependência temporal ela é dada por isso aqui, beleza? Então, agora eu posso voltar na equação de Schrödinger. Por quê? Eu posso fazer o seguinte: suponha que eu tenho lá a equação de Schrödinger e ela me diz que I H ddt de psi de t igual a H psi de t, tá? Só coloquei a equação de novo aqui, beleza? Agora, vou fazer o seguinte, eu vou projetar esse cara, essa equação,
nessa base. Né? Então, eu vou fazer assim, ó, o N I H DDT de psi de T. Certo? Tudo que eu faço de um lado da equação, eu preciso fazer do outro. Eu tenho aí o N H psi de T. Lembrando que o hamiltoniano, para ele, um operador, para ele atuar num BRA, ele precisa ser autoadjunto. Só que o hamiltoniano, por ser hermitiano, ele já é autoadjunto, então ele pode atuar no BRA. Lembrando que H, que atua no ket, o N, retorna EN vezes o N. Agora, o H, que atua no BRA, o N, ele vai, lembra da propriedade da conjugação. Isso aqui, ele nada mais é do que eu tomar o adjunto de H que atua no N, certo? Só que H que atua no N é EN, o N. O adjunto disso, o N é um número, então ele passa a ser o complexo conjugado. E o N vira o BRA, certo? Então a ação desse cara aqui, ela retorna, vou anotar aqui em cima para a gente não perder, ela retorna EN, estrela, UN, tá? Agora eu posso reescrever isso aqui. Então isso aqui passa a ser EN, estrela, UN, psi de T. Mas olha isso aqui, é exatamente, né, o CN de T, tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês aí? Eu tenho essa equação, vou só reescrevê-la aqui. O N, que atua em IH DDT de psi de T igual a EN estrela CN de T, tá? Só que tem uma coisa, lembra que eu falei que os autovalores do operador hermitiano são reais? Isso significa que isso é o próprio EN, né? Então eu posso escrever isso aqui como sendo EN CN de T, tá? Aí, beleza. Nota que aqui eu posso trazer esse cara para dentro, porque lembra que o N não depende do tempo. Como ele não depende do tempo, a derivada, lembra que a derivada, se eu tenho duas funções do tempo, teria que tomar a regra da cadeia. No entanto, como o N não depende do tempo, a derivada dele vai dar zero. Então eu posso colocá-lo dentro da derivada sem nenhum problema. Então isso aqui passa a ser IH DDT de UN psi de T, que é igual a EN CN de T. Mas, mais uma vez, olha quem está aqui. É o próprio CN de T. Isso aqui me leva a uma equação diferencial para os CNs, certo? Que é a seguinte equação. IH DDT de CN de T igual a EN CN de T. Essa é uma equação diferencial de primeira ordem relativamente simples de ser resolvida, né? Eu posso fazer por separação de variáveis, em que eu escrevo essa equação como sendo IH, deixa eu começar a subir isso aqui um pouquinho, IH dividido por CN, eu estou assumindo que os CNs não são nulos, tá? D CN de T igual a EN dt, certo? Aí, basta que eu integre isso que está aqui. Esse lado aqui vai me dar IH, o logaritmo, né? Eu vou integrar isso aqui, por exemplo, aqui de um t0 até um t qualquer. Então, isso aqui me dá o logaritmo de
também vou integrar em um. Aqui, na verdade, se a integral lá foi feita em termos de t até t0, então eu vou integrar aqui em termos de também t até t0, de t0 até t, mas na verdade eu vou ter que substituir os valores aqui do Cn, né? Então, isso aqui me dá logaritmo de Cn de t calculado de t0 até t, que é igual a En t menos t0, certo? Eu posso passar esse termo para lá, tomar a exponencial, né, dos dois lados da equação, e aí eu tenho que Cn de t igual a um Cn de t0, né, que é o Cn calculado ali, a exponencial de menos i em t menos t0 sobre h, certo? Beleza? Lembra que isso aqui, esse Cn, é que vai me dar a evolução temporal. E ele saiu da equação de Schrödinger, em que eu escolhi a base da energia. Portanto, o psi, lembra quem era o psi? Eu tinha um dado psi de T0, que era igual a soma em N de Cn de T0, o N, e agora eu passo a ter um psi de T, que vai ser dado pela soma em N. Lembra que o Cn ganha essa fase que aparece aqui, então isso passa a ser Cn de T0, tá? Isso aqui agora é uma constante, a exponencial de menos i em t menos t0 sobre h, vezes os elementos dessa base. Se vocês notarem, a gente pode voltar àquilo que a gente tinha feito antes, usando a separação de variáveis. E o que a gente tem aqui é o próprio Cn, certo? Lembrando que eu tenho infinitas soluções. Se eu tenho infinitas soluções, a solução geral, vamos colocar assim, a solução geral vai ser dada pela combinação linear de todas as infinitas soluções, né? De todos os φn's aqui. De tal forma que se eu voltar para o ansatz que está aqui em cima, o psi de x e t vai ser dado pela soma em n desse Cn, a exponencial de menos i em t menos t0 sobre h, né? Porque eu estou colocando vezes o a de zero, eu posso, esse a de zero aqui eu posso englobar no Cn, porque é uma constante, tá? Vezes os estados. Tá vendo que essa é a mesma representação, mesmo porque o psi ele vai ser definido, então, a gente já viu, como a representação na base das posições dos estados estacionários do operador hamiltoniano, que são os UNs ali que a gente escreveu, tá? Então, isso aqui é o psi de x. Então, tá vendo que usando a representação das energias, a gente recupera, mas a gente tem algumas nuances que aqui a gente perde um pouco, que é o fato de eu estar escolhendo a base do hamiltoniano, ou seja, dos autoestados do hamiltoniano. Então, as medidas que eu consigo fazer, elas vão me retornar, usando o hamiltoniano, as energias desse cara. E olha esse cara aqui, certo? Esse cara que está aqui, se eu reescrevê-lo aqui, eu tenho que a equação de autovalores para o hamiltoniano vai ser H, o N igual a EN, o N. Se eu projetar esse cara na base das posições,
certo? O x aqui, eu posso escrever isso aqui como sendo, né, roubando um pouquinho aí, vocês não vão brigar comigo, e falar o seguinte: esse cara aqui é a projeção do autoestado nas posições. Então, o que eu tenho é a função de onda. Então, H φ0 igual a N φ0, que é exatamente a que a gente tinha, o que a gente chamou de equação de Schrödinger independente do tempo. Dependente do tempo. Então, nota que tudo aquilo que a gente faz resolvendo a equação diferencial direto para a base das posições, a gente pode fazer em termos de qualquer base. Aqui eu mostrei a base das energias porque facilita, porque o operador hamiltoniano, se é escrito na sua base, ele retorna os autovalores. Então, o que a equação de Schrödinger me dá? Né, para hamiltonianos aí independentes do tempo, ela me dá o seguinte: o resultado da medida, toda vez que eu meço com o hamiltoniano, ele vai me retornar o sistema em um dado estado, um autoestado com uma certa energia bem definida, certo? E a evolução temporal, ela vai acontecer com essa fase que eu chamei aqui, ó, que é dado por esses CNs, certo? Que nada mais é do que a representação do operador na base das energias, certo? Então, tudo aquilo que a gente fez para a base funciona. E agora eu posso escolher qualquer base, certo? Para a equação de Schrödinger, é mais fácil a base das energias, mas eu poderia escolher uma base das posições. A gente viu. Na base das posições, o que eu tenho é que resolver a equação diferencial que depende das posições. Certo? Na base das energias, eu já saio direto em termos dos autovalores. Então, as medidas são as autoenergias, ou os estados, referente aos estados aí estacionários. Legal? Beleza? Tranquilo ou não? Agora, o que acontece, né, se o estado do meu sistema já for um autoestado da hamiltoniana? O que acontece, deixa eu mudar de cor aqui, se psi de T0 for um autoestado de H, ou seja, se eu já tenho o sistema num autoestado do hamiltoniano, certo? Significa que, então, por exemplo, o psi no instante de tempo T0, ele vai ser um dado UM aí. Beleza? Então, o psi de T, a gente já sabe como calcula, porque a evolução é sempre a mesma, vai ser a soma sobre todos os estados. Mas o único estado que eu tenho é esse cara. Então, só esse cara aqui que vai ganhar a evolução, vamos colocar assim. Então, o que aparece aqui é simplesmente aquele fator I, EM, acho que eu estou comendo um sinal em algum lugar aí, agora não lembro se esse sinal ou se o de baixo, aqui, eu acho que aqui é mesmo. I, EM, T menos T0, dividido por H, o M, certo? A evolução temporal é dada para esse cara. Então, significa que o psi de T0 e o psi de T, eles diferem de uma fase global. Como assim uma fase? Lembra que essa exponencial aqui, ela vai me dar só um valor, né, que depende de onde você está no tempo.
Se um sistema difere de uma fase global, significa que essas duas funções, esses dois vetores, esses dois vetores, né, aqui de estado, eles representam a mesma situação física, porque fases globais não mudam a situação física de um sistema. É como eu começar a soltar um pêndulo daqui, uma certa fase, ou soltar um pêndulo daqui. O movimento vai ser sempre o mesmo, não importa da fase. Lógico, você pode pensar, dependendo do ângulo aqui, ele vai mais ou menos, mas o movimento oscilatório vai ser o mesmo, tá? Isso nesse sentido. E aí, um sistema que é inicializado no autoestado do hamiltoniano, ele não muda no tempo. É o que a gente chama de estacionário. Certo? Então, esse cara, se a gente olhar, uma vez que eu determino a normalização para esse estado, ou seja, o tamanho desse estado, essa norma ela não muda. Lembrando que a gente está falando em termos de vetores de estado, e vetor ele tem um tamanho que a gente chama de norma, não no tamanho literal euclidiano que a gente está acostumado, mas eu tenho uma norma aí que é dada pelo produto escalar dele com ele mesmo. Então, se a gente calcular essa norma, eu vou ter aí psi de t, lembrando que esse aqui é a norma ao quadrado do vetor. Eu posso usar o artifício da equação de Schrödinger, tá? Em que eu tenho ddt desse negócio. Eu vou explicitamente tomar a derivada desse cara. Regra da cadeia me diz que a derivada do produto de duas funções é a derivada da primeira. Opa, desculpa. C de t, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Agora, a equação de Schrödinger, voltando nela, me diz que IH ddt de psi igual a H psi, certo? Então eu posso escrever que a derivada no tempo de psi, passa esse cara dividindo, menos i, o i vai para cima aqui com o sinal negativo, sobre H operador, psi, certo? E agora eu posso tomar o adjunto desse cara de tal forma que eu possa escrever ddt do Bra psi, certo? Se eu tomar o adjunto, tudo que é complexo muda de sinal, então isso aqui passa a ser mais IH, H adjunto, na verdade o adjunto ele troca a ordem dos operadores, né? Então, de operadores e funções, então isso aqui passa a ser psi H alta adjunto, certo? E agora eu posso voltar para essa equação que está aqui. Então eu tenho que ddt de psi de t, psi de t, igual esse cara que está aqui embaixo, então vai ser ó, I sobre H, psi, H adjunto, mas lembrando que o H é hermitiano, então H adjunto é igual ao próprio H, mais psi, que multiplica esse cara que está aqui em cima. Então tem aqui menos I sobre H psi. Isso é uma constante, então isso pode sair desse produto escalar. Então passa a ser IH psi H psi menos IH psi H psi. Então isso é zero. Então eu tenho que ddt da norma, né? Então assim, o módulo quadrado de psi é zero.
Sempre que eu tenho a derivada de alguma coisa como zero, significa que psi de t aí ao quadrado é constante, que é o que eu estava falando. Uma vez normalizado, a gente não precisa mais se preocupar com a norma, porque a equação de Schrödinger ela é uma regida para operador unitário e operadores, que é o hamiltoniano, e operadores unitários eles preservam a norma, tá? Maravilha? Então, qual que é o procedimento agora para eu resolver para vários sistemas? Primeiro, eu determino uma base, certo? Com essa base, eu consigo, por exemplo, né, na base das energias aí, em geral essa é a base que a gente acaba usando, então já vou até usar direto isso aqui. Então, na base das energias, significa que eu posso escrever o psi de t como sendo a soma em n do Cn de um tempo inicial t0, exponencial de menos i em t menos t0 sobre h, vezes os uns, né? Onde os uns nada mais são do que autoestados do operador hamiltoniano, com autovalores em, tá? Uma vez que eu faço isso, o problema reside aqui, que é resolver essa equação de autovalores e autovetores, certo? Que eu posso fazer, por exemplo, escolhendo esses caras, uma base para esses caras, talvez, não sei, por exemplo, projetar na base das posições. Depende de como eu vou representar o hamiltoniano, onde o hamiltoniano é energia cinética mais energia potencial, certo? Então, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Vamos supor que eu tenha um hamiltoniano que ele é um hamiltoniano que dependa somente de x, tá? Então ele vai ser aí P2 sobre 2m mais um v de x. Lembrando que eu posso escrever o P como sendo menos IH d dx, então eu estou usando a representação das energias, certo? Então, esse hamiltoniano na representação das energias, teoricamente, o que eu estaria fazendo? Eu estaria projetando esse cara, vamos colocar assim, ó, H de x, estaria projetando na base dos x aí, certo? Beleza? E aí, para projetar esse cara, eu posso escrever esse cara em termos das projeções desses caras na base das energias, das posições, né? Então, isso aqui dá x, P2, operador sobre 2m, mais v de x. Lembrando que isso é uma operação linear, né? O produto escalar aqui é uma operação linear. Então, isso aqui me diz que eu tenho x P2 sobre 2m x mais x v de x, certo? E aí eu posso resolver esse cara usando esse cara que está aqui, e aí isso aqui passa a ser menos H2 sobre 2m, a derivada segunda, certo? Porque aí depois vai aparecer um x aqui, isso aqui uma delta, né? Mais, mesma coisa, um v de x e x, certo? Então é o próprio v de x. Então o hamiltoniano aí na base das posições é menos H2 sobre 2m, a derivada segunda, mais v de x, certo? E aí eu também preciso, né,
na verdade, projetar a equação inteira de tal forma que H φ igual a E, eu até posso pôr um N aqui, φn, certo? E essa equação passa a ser menos H2 sobre 2M D2 dx2 mais V de x φ, opa, não tirei isso, φ de x, que é igual ao E φ de x, certo? Então eu escolhi a base e cheguei nessa famigerada, famosa equação, onde o que eu tenho aqui são funções de onda. Certo? E aí a gente passa um tempão resolvendo essas equações, né? O que eu preciso fazer é substituir o potencial. E aí eu espero que vocês estejam acostumados com esse tipo de solução, né? Até pedir para que vocês resolvessem o poço infinito, tá? Então é importante que vocês saibam resolver esse tipo de equação aqui, mas que também vocês saibam de onde ela vem, né? Qual o significado. Que no final das contas a gente está preocupado com esse psi, né? Essa função de onda aqui, escrita como essa combinação linear dos CNs e a menos I em T menos T0 sobre H, se N de x, certo? E aí, a probabilidade de eu medir um dado alto valor, ela é dada pela norma desse cara, né? Se a gente tivesse escrito isso em termos do alto estado, isso fica muito mais fácil. Isso aqui passa a ser n Cn, exponencial de menos i em n t menos t0 sobre h, o n, né, na base aí das energias. E a norma desse cara, psi, é só eu tomar o produto escalar com o psi. Então, quem que é o psi? Vai ser esse cara complexo conjugado, então vou fazer uma outra soma em m de Cn estrela, exponencial, como aqui é imaginário, então passa a ser mais, né? Menos passa a ser mais, em t menos t0 sobre h, o bra aqui, o n, isso aqui vezes o cat, que está ali, que é o Cn exponencial de menos i em t menos t0 sobre h, o n, tá? Aqui ninguém tem n, então eu posso mudar a ordem dessas somas, isso pode ser uma soma em n e m de Cn estrela Cm, desculpa, aqui é Cm, tá? Então é Cm estrela Cn, aqui eu tenho exponencial de, vou pôr tudo em evidência, então passa a ser ó, i t menos t0 sobre h, até, deixa eu escrever diferente isso aqui, para ficar mais claro. Vou escrever a exponencial em termos dessa função aqui, tá? É exponencial do mesmo jeito. Então passa a ser i en menos en menos en, porque o resto é tudo igual, então eu pus em evidência, então passa a ser t menos t0 sobre h, tá? E aí eu tenho o m, o n, beleza? Lembrando que isso é uma base, então isso aqui é uma delta de mn, mn, certo? Então uma das somas aqui vai embora, sobra só 1, então por exemplo, sobra a soma em n aí, de Cn estrela Cn, aqui dá 0, exponencial de 0 é 1, certo? E esse cara aqui, então o que eu tenho? A soma, né? Lembrando que o produto do cara complexo conjugado vezes ele mesmo é o módulo dele ao quadrado. Então, lembra que eu falei que os CNs dão a representação
Então, exatamente, tá vendo? Esse cara aqui, ele me dá todas as possibilidades, né? Todas as representações somadas. Então, suponha que o sistema tenha dois estados, tá? Um e dois. Eu tenho 10% de chance desse cara estar aqui. Como eu sei que ele existe, significa que eu tenho 90% de chance dele estar aqui. De tal forma que a soma tem que dar 100%. Isso significa que um estado normalizado, essa soma aqui, ela tem que valer 1. Então, isso significa normalizar o estado. Obrigar que o produto escalar dele com ele mesmo seja 1. E aí a gente pode tomar a base das posições e fazer aquilo que a gente já fez. Né? 1 igual a psi, certo? A gente já sabe que são CNs aqui. E aí eu posso colocar aqui uma identidade, certo? Para esse cara e uma identidade, até vamos colocar assim, a identidade dagger, só para diferenciar as duas, para esse cara. E escrever na base das posições, ou seja, eu vou resolver essa identidade na base das posições. Lembrando que a base das posições ela é contínua, então eu tenho uma integral em dx de x, tá? Desse projetor que está aqui. Então isso aqui passa a ser psi, a integral em linha, né? Porque para diferenciar as duas aqui, ó, de x linha x linha, estou separando para tentar diferenciar. Uma outra integral agora aqui em dx, tá? De x e o psi. Agora eu vou fazendo os produtos escalares, né? Tá vendo? O psi aqui ele não depende de x, então eu posso mover essas duas somas, né? A soma em dx linha, a soma em dx, certo? E aí sobra psi de x', x', x e esse termo aqui, x psi. Lembra que isso aqui vai me dar uma delta de x menos x'. Então, isso faz com que uma das somas, por exemplo, a em linha aqui, passe a ser representada em função só do x, certo? Propriedade da delta de Dirac aí. Então, isso passa a ser só uma integral em dx de psi. Onde tem x', passa a ser tudo x. É isso que significa, tá? É isso que eu estou dizendo para vocês. Então, eu tenho aí psi de x, psi de x, de x. Lembrando que esse cara aqui nada mais é do que a representação do psi em x. Então, isso aqui ó, é o psi x, psi estrela de x, psi de x. Portanto, a normalização, ou seja, a integral em dx de psi estrela de x, psi, ela tem que ser 1, né? Para que esse estado seja normalizado, ou seja, ele represente algo que é físico. Significa que, lembra que os coeficientes da expansão, eles dão todas as possibilidades, mas todas as possibilidades precisam somar 100%. O sistema pode assumir qualquer uma das possibilidades, qualquer um dos estados, mas cada estado ele assume com uma certa probabilidade, e aí que vem a ideia, né? Porque agora eu estou medindo, eu estou determinando em que estado o cara vai estar. Com que probabilidade? Depende do CN que está aqui, certo? Então o CN define justamente essas probabilidades. Agora, a soma de todas as probabilidades tem que fechar. Então, ou seja, se eu tenho um sistema que pode estar 10% num estado, ele tem que estar, e for um sistema de só dois estados, ele tem que estar 90% no outro. E é isso que a gente quer dizer com a probabilidade de eu obter um certo alto valor é dada pelo módulo quadrado daquele alto valor.
de tal forma que a probabilidade total vai ser a soma em n de todas as probabilidades. Desculpa, deixa eu fazer direito. De todas as probabilidades em n. Isso aqui tem que dar 1. Isso aqui é exatamente isso. Que vocês viram que somar todas as probabilidades significa somar todos os CNs. E se vocês se lembram, a representação aqui é o próprio CN. Lembra? Do psi? Que é o que está aqui. Ó. Tá? Então, ou seja, a história se fecha nela mesma. Então, sempre que eu vou resolver um problema, eu posso tomar um caminho ou outro, mas eu sempre preciso determinar os autoestados do Hamiltoniano, determinar os autoestados e preciso normalizar esses autoestados. E aí, para normalizar esses autoestados, ou eu calculo o produto escalar dele mesmo, se eu estiver usando essa representação matricial ou CATS, Brasi-CATS, ou eu faço essa integral que está aqui. Beleza? Então, é assim que a gente faz. Se eu quisesse, por exemplo, calcular o valor médio de um dado operador A, aí, certo? Lembra que o valor médio do operador ele está associado com a medida. Então, ou seja, eu vou projetar esse cara nesse estado, certo? Beleza? Vou projetar esse cara nesse estado para medir. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso inserir as identidades mais uma vez, tá? Então, eu tenho essa identidade que está aqui, A, lembrando que esse é o operador. Eu posso até colocar um índice aqui, ó. Não, deixa do jeito que está. A identidade, outra identidade, psi. Lembra porque eu quero medir. E aí eu vou medir na base dos autoestados desse operador. Porque a medida é feita na base dos autoestados desse operador. Então, vamos supor que eu queira medir na base das posições. Então, eu insiro a identidade em termos dos x aí, de novo, tá? Então, lembrando que é integral aqui, né? Integral num dx' de x', x', aí eu tenho a, x', x, desculpa, eu vou ter outra integral aqui, né? Não tem esse cara. Integral em dx de x, certo? E aí o psi. Como o a não depende explicitamente da integral aí do x, então eu posso mover essas integrais para fora, nem o psi, né? Então isso passa a ser a integral de dx', a integral em dx, certo? De psi x', que é esse termo que está aqui, a x', certo? Psi x, tá? Lembrando que esse cara aqui é o psi estrela de x, esse cara aqui é o... Eu posso até escrever esse cara aqui, ao invés disso, escrever ele como um a de x, que é a representação x desse operador, né? Onde só o a de x é a representação x do operador, tá? Então, isso aqui passa a ser psi de x. Portanto, na base das posições, que é onde a gente costuma trabalhar, eu posso, na verdade, desculpa, eu vou pôr aí só para ficar completo, tá? A de x e x', certo? Porque no final das contas pode ser que isso aqui dê uma delta e elimine uma das integrais, tá? Então, esse aqui só para x'. Então, eu tenho uma integral em dx', uma integral em dx de psi estrela x', a x', psi de x,
certo? Então, o valor médio de operadores é calculado desse jeito, tá? O que é o valor médio? É o valor que é medido, beleza? É assim que a gente faz a medida, tá? Tranquilo? Então, eu vou deixar parar por aqui, porque tem bastante conteúdo para vocês olharem. Eu recomendo que vocês refaçam todas essas contas, que vocês tentem desenvolver isso tudo que a gente fez, tá bom?